Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nossa gravação, é o nosso quarto dia de aula de teologia pastoral, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Meus irmãos, falei que eu ia fazer um breve debate aqui com vocês, né? Eu registrei esse assunto aqui na minha apostila, como eu disse há pouco, sobre o material que eu tinha separado até para vocês, um, um vídeo curto de Spurgeon, inclusive vou até mostrar agora aqui para vocês, olha só, olha que interessante, né? Um texto de Spurgeon que alguns irmãos, inclusive, eles fizeram questão de gravar o áudio. Eu achei muito feliz, hoje temos tido bastante coisas desse tipo. Vários irmãos têm gravado as mensagens de Spurgeon, e então, assim, como Spurgeon tem muitos textos e muitos textos, eu acho que essa é uma prática muito bonita e boa dos irmãos, porque além deles lerem o sermão, eles estão contribuindo para que muitos ouçam, né? Principalmente aqueles que gostam de ouvir mensagens. E olha só esse tema de Spurgeon. Olha aqui. Alimentando as ovelhas ou divertindo ou entretendo os bodes. E é um assunto que a gente tem que pensar o tempo todo. Será que a gente tem praticado isso? Será que nós temos nos satisfeito com os bodes? Porque, afinal de contas, o que importa para mim é a igreja cheia, né? É como alguém já disse, vivemos uma síndrome de igrejas cheias de pessoas vazias. E isso me preocupa demais, demais, demais. Tá bom? Então, voltando aqui para o assunto, eu queria fazer uma breve discussão com vocês sobre alguma coisa, algo que eu escrevi na minha apostila. Olha só. Eu quero debater com vocês um pouco sobre esse fenômeno comum que temos vivido, que é o plágio, né? Uma vida de plágio. Podem ver, muitas pessoas hoje elas copiam algo dos outros, elas copiam a performance, elas estão preocupadas, né, com esse culto mais voltado ao entretenimento, voltado à emoção, né? E eu escrevi assim na minha apostila, debater com os alunos a questão do plágio na vida pastoral, práticas facilmente vividas, e a vida do pastor vocacionado, práticas que somente o vocacionado tem. E debater sobre o zelo pelos ângulos, que é prioridade daqueles que é chamado por Deus. Essa é a ideia de Eugene Peterson quando fala das retas do triângulo. Lembra que na última aula nós falamos sobre as retas e os ângulos, não é? Lembram? Né? Então, o que vocês, né? Ó, quais são as práticas dos verdadeiros vocacionados em detrimento dos verdadeiros equivocados? O que vocês acham, meus irmãos? Pastor, eu não entendi, na verdade, a pergunta. Não, é só para fazer um debate aqui, pastor, mais ou menos, a proposta do texto que eu escrevi é discutir sobre essas práticas de muitos que se dizem que são vocacionados, mas, na realidade, eles não são vocacionados, né? Enquanto que um verdadeiro vocacionado tem práticas bem diferentes, né? Então, eu queria debater aqui com vocês, por exemplo, vou até falar um pouco do que eu escrevi, ó. Olha só. Verdadeiros vocacionados e os verdadeiros equivocados, né? Característica dos vocacionados. A gente aprendeu um pouco sobre isso, certo? Como que eles, como que um verdadeiro vocacionado vive? O que Deus espera dele? Como que ele tem certeza? Nós, na última aula, na terça-feira, trabalhamos um pouco sobre isso. E sobre os pseudo-vocacionados, ou seja, sobre os equivocados, como que eles fazem? E aqui eu escrevi algumas coisas. Ó. Eles têm uma performance estética,
né? Existe uma ausência de valores e princípios, ou seja, os equivocados, que são os pseudo-vocacionados, que é aqueles que gostam de entreter bots, eles não estão preocupados com valores, muito menos com princípios, né? Eu acho que a principal motivação desses que o senhor falou, que é os equivocados, é o dinheiro, né? Por ganância. Assim, a gente vê no dia de hoje as pessoas assumindo, assim, essas posições, assim, e eu falo desses aí que não têm a vocação mesmo, são os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas. A grande maioria deles, o que conduz eles é a ganância, né? Sim, e eu até coloco aqui, digo, ó, são obcecados por status ou fama, apego excessivo às coisas materiais, idólatras do dinheiro, né? Pode ver, né? Idólatras. Eu fiz esse texto assim, só para a gente poder refletir um pouco, e eu sei que os irmãos devem ter opiniões também sobre eles, né? Outra coisa aqui, ó, tem desprezo automático, tem desprezo pela vida interior, ou seja, uma pessoa que é um equivocado, o zelo das questões interiores, questões da alma, desprezam, né? Sim. Não tem temor em preservar e melhorar nas questões da consciência, né? O que mais, por exemplo, né? Desprezam pessoas simples, né? Pode ver. O que importa para eles são pessoas ricas e poderosas e vencedoras. Pode ver que tem até o discurso do vencedor, né? As pessoas são objetos para elas, né? Para suas conquistas. Que mais? Praticam constantemente oportunismo, ou seja, são pessoas oportunistas, né? Uhum. Então, assim, o que vocês poderiam acrescentar a essa As lista? pessoas como cifrões, né? Sim, Eles olham as cifrões, né? pessoas Como como cifrões. acabou de falar. O que mais, meus irmãos? O duro Eu é me que eles lembro de uma copiam, na história. verdade. Pode falar, pastor, pode Imagina, falar. Paulo, quando arroga para si, né, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, se fossem imitadores nesse quesito, seria lindo, né? O problema é que não são. Né? É o ego, no final das contas. Exato. Sim. Então, o que mais que a gente pode colocar? Eu me lembro de uma história que não é muito distante, de um ministro que ele foi contratado para ministrar, né, para um grupo grande de pessoas, mas ele só chegou até o aeroporto porque ele estava de olho na conta bancária dele, enquanto não depositassem o cachê, ele não poderia. E aí, do aeroporto, ele voltou para trás, não chegou nem descer direito do avião, porque não tinham depositado o cachê. E assim, isso demonstra assim, uma grande parte dessas pessoas, né? Sim, São eu totalmente. vou fazer até uma crítica agora aqui, e de algo que eu passei. Nós, lá no Pregão, tínhamos um trabalho de evangelismo. E o primeiro trabalho de evangelismo que nós fizemos no Pregão, eu pedi para o diretor do Pregão e para o diretor da Bolsa, eu pedi um auditório. Eu falei para eles, eu quero um auditório. Eles falaram, você está louco, Rai? Eu falei, não estou louco, eu só quero o auditório para me reunir com todo mundo, para fazer uma reunião com todos os operadores aqui lá. Você está louco, Rai? Não vão deixar. Eu falei, tudo bem, não, eu já tenho. Vai lá e conversa com o presidente da Bolsa. E ali eles foram e não conseguiram o auditório. Mas, assim, nessa reunião, eu já estava em oração com os irmãos e nós chamamos um dos pastores do estado de São Paulo que estava mais em evidência naqueles dias. Tínhamos já organizado o culto, já tínhamos organizado tudo, mas, no entretanto, a Bolsa não liberou o auditório. Resumindo, esse pastor ele acabou não vindo. Não veio. Por quê? Porque não conseguimos o auditório da BMF. Ele mandou um pastor para o time deles lá.
E aí, mas o que acontece? Antes dele vir, nós comunicamos, olha, infelizmente o auditório da Bolsa não foi cedido e a gente vai ter que fazer em outro lugar. Foi quando a missionária Durvalina, do Seminário Betel Brasileiro, cedeu o auditório dela lá na galeria do metrô São Bento, sabe? Aquele prédio, onde, eu não sei se ainda está, eu creio que sim, onde está o Seminário Betel. E nós ficamos muito felizes, inclusive, pela postura da missionária Durvalina, porque nós já nos reuníamos lá no seminário para orar, para discipular os colegas do pregão, para evangelizar. Então, a gente já fazia um trabalho. Então, esse culto que queríamos fazer para evangelizar os nossos amigos ia ser só uma coisa a mais. Mas a Bolsa negou. E não é que o pastor ele rejeitou. Bom, quem foi esse pastor? Jabes de Alencar. Ali, para mim, ele perdeu todo o apreço que eu tinha até então com ele. Ali eu perdi, de fato. Porque, irmãos, se eu falo que eu vou pregar e eu estou ali dito com compromisso, se houve uma alteração na agenda, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? O culto teve, veio o pastor lá, que era auxiliar dele, pregou no lugar dele, mas ali, para mim, ficou mais do que evidente de que o pastor Jabes de Alencar já não servia mais para ser ali, para mim, uma referência. Eu digo isso com tristeza, irmãos, porque eu sempre tinha tido ele como uma boa referência, né? Mas eu fico aqui e faço aqui até a minha recomendação. Irmãos, nós não podemos assumir compromissos só em igrejas grandes. Nós temos que lembrar que a Igreja de Jesus, ela começa com mais um. É Jesus indo atrás de Nicodemos, é Jesus indo atrás da Samaritana, é Jesus arrumando um tempo na agenda dele para o cego de nascença. São as pessoas mais desprezadas. É uma Maria Madalena. Percebam que a vida apostólica segue esse exemplo. E por que muitos pastores eles não aceitam certos convites? Fica uma pergunta. Então, meus irmãos, né, eu não me importo o motivo pelo qual ele, de fato, não quis, né? Eu até respeito, mas, para mim, ele perdeu muito no meu conceito. Por quê? Porque a questão não era falar aos operadores da Bolsa, era falar àquelas almas. Entendeu, irmãos? Porque lá no pregão, graças a Deus, eu sempre me senti como, não só no pregão, mas no banco, no mercado financeiro, eu sempre fui um tipo de missionário entre eles. Irmãos, eu preguei para dono de banco, dono de corretora, dono de multinacional e tudo que vocês imaginar, bilionários, e quantas vezes eu ganhei ricos para Jesus, orei com ricos, e eu ganhei faxineiros, ganhei pessoas da limpeza. Por quê? Porque somos mensageiros do Evangelho. Né? Só para vocês terem uma ideia, o projeto lá de evangelismo e de discipulado no Betel brasileiro começou porque um colega que trabalhava lá no pregão, eu ganhei ele para Jesus e eu precisava discipular ele. Um lugar mais tranquilo era lá no Betel brasileiro. E aí eu pedi para a missionária Durvalina, ela me liberou. E ali começamos, então, a fazer o discipulado de um, e aí logo depois os irmãos falaram, pastor, você não pode falar para a missionária Durvalina liberar a gente para a gente orar aqui? Eu falei, vou falar com ela. E tudo que eu pedia para ela, ela prontamente disponibilizava para nós. Então, nós fizemos do Betel brasileiro um quartel-general, onde nós íamos na hora do almoço orar, se consagrar, jejuar e discipular. E aí foi onde surgiu a ideia de evangelizar os amigos. E olha só como que ela sempre agiu de forma tão varonil. O auditório da Bolsa não liberou, nós colocamos, irmãos, mais de 70 não crentes lá no Seminário Betel Brasileiro. Fizemos um culto para 70 não crentes, várias vezes. Foi a coisa mais linda. Chamei outros pastores, outras ocasiões, ministros de música,
jogadores de futebol. Ou seja, fizemos um trabalho lindo. Não era porque nós estávamos falando apenas aos ricos do pregão, nós estávamos falando aquelas almas que importavam para Deus. Então, assim, guardem isso, irmãos, nós não podemos ser movidos a uma agenda que chama aos olhos, a gente tem que ser movido às almas, tá bom? O pastor, entre aspas, vamos dizer, pastor, entre aspas, mercador da fé, o grupo dele de interesse não são os que vivem ali abaixo da linha de pobreza, os vulneráveis socioeconômicos. O público deles são pessoas que estão ativas no mercado, Sim. que pode render muita coisa. Financiar a igreja dele. Isso, a vida deles. Júnior, é lamentável, mas é isso. Você vai ver que nessas igrejas você tem culto de empresário, mas não tem culto de mendigo. É verdade. Falou tudo. Porque os mendigos você tem que pagar para tê-los lá, para banhá-los, para dar janta, comida. Vai criar uma animosidade, vai cheirar mal. Claro. O empresário vai financiar o projeto. Isso. Então, não precisamos falar muita coisa. Guardem isso, irmão, fique com uma crítica, tá? Pastor, o senhor é contra culto de empresário? Não, desde que na nossa igreja também tenha culto do mendigo, do órfão. Tem problema. Você pode fazer culto do empresário, do político, culto do executivo, tem problema não. Mas vamos fazer culto também dos marginalizados, vamos fazer culto dos noia. Porque, irmãos, concorda? Exato. São almas importantes ou não? Sim, sim. Então, por isso que a igreja está como está. Agora, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu fazer uma outra discussão aqui com vocês. Eu peguei essa citação, pus na minha apostila. O professor Eber, ele comenta, olha que interessante. Ele comenta algo bem curioso, olha só. Weber, deixa eu aumentar a letra aqui. Essa citação está no Manual da Igreja do Obreiro, tá? Olha só. Olha que citação interessante essa. Ebenezer Soares Ferreira comenta sobre como consagrar um pastor e depois aborda o tema pouco visto de como praticar a recondução desse pastor. Ou seja, o que seria a recondução? Vou dar um exemplo aqui, ele até coloca aqui, por exemplo... Ó. Reeleição, né? Hã? É a reeleição? Não é reeleição, não. Seria a recondução, Júnior, no sentido de... Hoje nós não consagramos muitos pastores, mas, de repente, nós notamos que fizemos uma eleição errada. Puxa vida, nós separamos um cara que ele é lobo em pele de cordeiro. E agora? Será que a gente poderia fazer uma recondução? O que seria essa recondução? Destituí-lo do cargo, talvez? Seria exatamente. E aí ele usa o exemplo de Judas Iscariotes, que foi retirado da lista dos 12 apóstolos. Entendeu? Eu achei muito interessante essa discussão, meus irmãos. Eu acho que isso daqui é uma coisa que a igreja precisava pensar, sabia? Eu sei que é complicado, mas aqui é um debate bem interessante, porque nós, vamos falar agora aqui como batistas, irmãos? A ordenação, né? Nós praticamos a ordenação de um pastor, não é? Ordenamos o candidato. Mas, de repente, notamos que aquele candidato, ele só foi aparentemente provado porque ele queria chegar lá. Chegou lá, ele age totalmente de forma contrária. Será que a igreja também não poderia fazer uma reunião destituindo, não só tirando ele, mas literalmente mostrando, olha, nos equivocamos nesse papel? Mas aí eu te pergunto, no caso do Batista, tem o concílio, né? Se o pastor fez o seminário teológico, cumpriu todos os critérios, depois ele vai passar pelo concílio. Aí é no concílio que ele é aprovado. Ele se torna pastor pelo concílio. Sim. É aí que você disse que então tem que revogar ou anular o concílio?
Seria praticamente isso, Júnior. Porque depois Seria que ele praticamente isso. seria isso, porque na Seria verdade isso. Seria não anular o concílio, mas dizer o seguinte: olha, nós nos equivocamos sobre fulano. Ele tem os critérios no sentido de técnico, mas ele deixou a desejar nessas outras áreas. Porque o que nós fazemos hoje, Júnior? Nós, literalmente, tiramos a pessoa, mas nós não invalidamos aquilo. Sim, exato. Então, eu não estou querendo aqui reinventar a roda, tá, Júnior? É isso. Mas eu estou querendo só levar uma discussão, porque deixar uma pessoa, vamos dizer assim, a Igreja Católica excomunga, né? Retira. A gente pratica quase que uma excomungação também. Mas o camarada continua como pastor, ele vai para outra igreja. Não, sim, é porque, na verdade, ele vai ser tirado do meio, né, como pastor. Não, mas ele é tirado do meio e eu transfiro um problema. Aí, qual que é a proposta que eu quero deixar aqui, que eu achei interessante? Que Continua sendo pastor, né? Ele continua sendo pastor. Ele pode exercer em outro lugar. Exatamente, entendeu? E qual que é a minha proposta, Júnior? A gente repensar sobre isso, porque admitimos que somos falhos também no nosso critério de avaliação, que a gente não pode negar que a gente erra, certo? Em primeiro lugar. Admitimos que também pessoas mal intencionadas podem dissimular uma inclusão, porque a gente pode ser falho de selecionar pessoas porque a gente é o amigo, porque é o empresário, e a gente está achando que vai ser ali um financiador, e quando vai ver, ele não quer nada a não ser tomar proveito também da igreja. Ou seja, perceba, eu sou um pastor, vejo um irmão que é empresário, que fala bem, tem uma boa presença de palco, tem uma boa comunicação, e aí eu falo, puxa vida, além de tudo, ele tem aparentemente dons de ensino, e eu vou trazê-lo para perto, porque pode ser bom para ele, pode ser bom para mim. Eu estou especulando aqui, tá, irmãos? O que de fato acontece, tá? E aí o pastor toma essa iniciativa, de repente, quando ele vai ver aquele empresário, ele só quer tomar proveito do patrimônio da igreja, do prédio, da escola, ele quer fazer a igreja de trampolim político, ou seja, o pastor errou porque ele agiu de uma forma, eu diria, ele foi um oportunista, ele não foi um homem piedoso, esse pastor, mas ele errou. Então, o momento em que ele erra e admite, juntamente com o colegiado da igreja e os pastores, eu acho que a gente pode ajudar para que essa pessoa, se ela quer ir para outra igreja, outra denominação, vai ficar mais do que visto de que naquele lugar ele teve sim uma aprovação, mas agora ele está tendo a rejeição. Você entende o que eu quero dizer? Pensem sobre isso, tá? Eu sei, porque muitas vezes eu acho um pouco equivocado, porque a palavra reconduzir, por exemplo, vou dar um exemplo para você, no mundo do direito, ou no mundo, ou um procurador federal, quando ele tem 2 anos, ele pode ser reconduzido 3 anos, parece, que vocês sabem. Ele tem 3 anos no cargo. E aí ele pode, 3 anos acabou o cargo, ele pode voltar, ele não está mais no cargo, 3 anos, mas ele pode ser reconduzido. Entendi. Lembra do Aras? O Aras foi reconduzido da época. É isso que eu acho um termo meio estranho. Porque... o termo, talvez esse não seja o termo, mas a proposta do Ebenezer é essa, Júnior. Assim como Judas foi, diante do colegiado apostólico, retirado da lista, nós não vemos na história da igreja a igreja tirar da lista aqueles candidatos que são rejeitados. E é uma coisa para a gente pensar. E a questão aí de fundo aí é porque a questão que você falou, né? Por exemplo, se o concílio, você passou pelos critérios do concílio, o concílio tinha que ter uma norma no concílio, dizer assim, olha, não basta passar no concílio, tem que ter um período probatório para ser pastor, porque depois é que seja o título de pastor, porque só pelo concílio já é pastor. E como você vai tirar o título de pastor que adquiriu
pelo concílio. É meio complicado. Então, aí que fica mais difícil, Júnior, sabe por quê, de fato? Porque, assim, mesmo que você coloque tudo isso, você sabe que uma pessoa que é dissimulada, Júnior, não tem como. A pessoa que é dissimulada, ela consegue passar ali, ficar ali durante um Não, bom sim, período, passar todo todo o processo. todo o processo. Tá bom? Não, eu estou falando isso, irmãos, porque me permitam aqui, tá? Ele Eu volta a acho ser que quo, as né? igrejas... Ele volta para aquele status quo que ele tinha antes de ser pastor, né? É isso que ele está falando, né? Sim, ele perde Aham, diante daquela igreja por causa, é óbvio que você precisa dar motivos, dar provas, sim, no caso, seria da recondução ao estado de membro, né? Talvez sim. seja essa a questão. De leigo, né? Mas talvez o termo técnico, jurídico, seja até outro, sabe, Júnior? Aham, Mas o problema é que nós, como líderes, não queremos admitir que erramos. aham, Muitas vezes o pastor não quer admitir que ele errou na uhum. seleção dele. Então, eu acho que fica aqui uma dica, tá bom, meus irmãos? Bom, meus irmãos, vamos lá. Para a nossa apostila agora, as qualificações do ministério pastoral. Vamos lá. Qualificação do ministério pastoral. Vamos ler um pouco aqui. Qualificação, né? Quais seriam as qualificações? Nós vamos ver aqui que o nosso querido pastor John MacArthur Jr., ele vai ter aqui na parte do livro dele, a primeira parte é perspectivas bíblicas, redescobrindo o ministério pastoral, o que o pastor deve ser e fazer, o ministério pastoral na história e concepções bíblicas do ministério pastoral. Joia. E agora aqui eu quero já começar a pincelar na parte 2 do livro, que é perspectivas preparatórias. E aí, na parte 2 do livro, vou até publicar aqui para vocês o índice, né? Só para vocês acompanharem comigo. Olha só que interessante. Na parte 2 é o caráter do pastor, chamado para o ministério pastoral, já trabalhamos sobre essa questão do chamado. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. O treinamento para o ministério pastoral e ordenação para o ministério pastoral, né? Então, percebam que agora a gente vai estar gastando mais tempo em cima disso, tá bom? Dessas páginas aqui. É claro, eu vou ficar fazendo esse intercâmbio entre o livro, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, vamos falar um pouco sobre as qualificações, né? Eu não sei se vocês notaram, mas aqui na introdução do MacArthur, na introdução dele, logo na introdução, na página 13, ele faz uma citação que aqui já é a premissa de tudo aquilo que ele acredita para o pastor. Olha só. Olha só o que ele diz. Eu já li em alguma das nossas aulas, mas deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pôr aqui. Aqui. Deixa eu aumentar. Queria destacar essa parte aqui com vocês. Suas exigências são caráter irrepreensível, maturidade espiritual e, acima de tudo, disposição para servir com humildade. Joia, meus irmãos? Guardem essa parte aqui, viu? Deixa eu contar aqui uma experiência muito interessante. Meu Deus. Oi? Até tinha grifado ela, muito bom. Muito bom. Já lemos isso, mas eu queria destacar agora aqui. Porque a gente vai falar sobre as qualificações do ministério pastoral.
E, na minha opinião, MacArthur, aqui ele já define a tese do que ele acredita para o ministério pastoral. Pode ver que ele fala que, aqui, suas exigências são essas. O pastor precisa disso, ou seja, são exigências. Não são, assim, opções. Não é uma questão de optativa. Se tem, tudo bem. Se não tem, pode passar. É um pré-requisito inegociável. E por que eu quero gastar um tempo com vocês aqui sobre isso? Porque eu, certa ocasião, participei de uma palestra de líderes e nessa palestra de líderes, o pastor ele mostrava que ele montava o time dele, o staff dele, sempre com 3 critérios, com 3 itens. Ele montava que a pessoa, para pertencer ao time dele, precisava ter muita competência. Precisava ser muito competente. Ou seja, vamos traduzir como uma pessoa talentosa naquela área. A pessoa precisava também ter uma interação muito grande com ele e com os demais do seu colegiado. E, por último, precisava também ter caráter. E esse pastor, um pastor americano muito famoso, ele comenta que, ao longo dos anos, esses pastores que tinham muita competência, que se davam muito bem com ele e com os outros, falharam em questões de caráter. E aí ele começou a ter essa observação de que ele tinha colocado o caráter em segundo ou em terceiro lugar. Ele colocava a habilidade da pessoa em primeiro lugar. Se a pessoa pregava bem, se a pessoa evangelizava bem, se a pessoa tinha uma boa performance, ele então colocava do lado dele. E se a pessoa também interagia com ele muito bem, prestando conta, dando feedback, ou seja, tendo uma combinação. Inclusive, ele chama isso a regra dos 3 Cs, que é caráter, competência e combinação. Mas o caráter vinha, como eu disse, em segundo lugar ou em terceiro lugar. Eu comento bastante sobre isso na aula de liderança, que é montando um time dos sonhos, né? Essa ideia eu aprendi com o Bill Hybel, e essa premissa, irmãos, marcou muito a minha vida, porque isso vale para tudo. Se a gente quer montar uma empresa, se a gente quer montar uma sociedade, pode ver, muitas vezes nós queremos montar uma sociedade com alguém, nós olhamos para a pessoa e falamos, fulano é antenado, fulano é esperto, fulano é bom, fulano se comunica bem comigo, mas o fulano ele tem uns erros ali, ele faz algumas coisas ali meio questionáveis, mas tudo bem, quem é que não erra? Bom, num primeiro momento você até monta uma sociedade, até o dia que você descobre que ele está te traindo. Aí a dor de cabeça já foi para o beleléu, o dinheiro foi para o beleléu, a sociedade acabou tudo. E percebam que a sociedade é uma área da nossa vida que não está envolvendo a fé. Mas agora vamos abrir aqui para o lado da fé. Vamos abrir um leque aqui para as questões da igreja. Quantas são as vezes que nós chamamos pessoas para fazer parte dos nossos times, porque a pessoa ela é desembaraçada, ela fala bem, ela tem uma boa comunicação, ela é uma pessoa carismática, e depois, quando a gente vai ver, o caráter da pessoa é falha. Então, por que eu estou falando essa regra dos 3 Cs do pastor Bill Hybel, que são presentes de Deus para nós em qualquer área da vida, mas principalmente para a igreja, porque eu vejo uma semelhança aqui no próprio MacArthur. E eu, particularmente, acho que o Bill Hybel, ele não se atentou às lições do MacArthur, porque pode ver que o MacArthur deixa bem claro caráter irrepreensível, maturidade espiritual e, acima de tudo, uma disposição para servir. Ou seja, se o Bill Hybel tivesse prestado atenção na recomendação do MacArthur, eu quero acreditar que o Bill Hybel teria evitado muitas dores de cabeça. E pode ver, irmãos, na nossa vida não acontece a mesma coisa? Uhum. Então, dentro das qualificações do ministério pastoral, pensem nisso, que o caráter ele deve
desbravar uma das questões mais importantes de tudo, tá bom? Tá tudo bem até aí, meus irmãos? Uhum. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Não? Tranquilo, pastor. Tranquilo, né? O próprio manual da Igreja do Obreiro, do Ebenezer, ele também vai dar aqui algumas práticas pastorais bem interessantes, tá bom? Bom, continuando aqui. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, ainda dentro das qualificações do ministério pastoral, além de a pessoa ser um vocacionado, ela tem que ter o caráter. Uma das coisas que eu aprendi muito com o pastor Russell Shedd, eu não abro mão, é que a pessoa precisa ser aprovada. Eu já expliquei para vocês de onde vem esse termo aprovado? Quando Paulo fala que Timóteo ele foi aprovado. Sim. Lembram? A palavra no grego é testado. Testado no mármore. É o metal que você testava no mármore. Ou seja, quando Paulo está recomendando alguém e falando para sermos obreiros aprovados, ele está dizendo que da nossa vida tem que se emitir um som, e esse som tem que ser de metal precioso, porque na antiguidade, como que uma pessoa fazia para conhecer se aquele metal era de fato ouro ou se era um latão banhado com alguma coisa parecida ao ouro? Ele pegava aquela moeda e jogava no mármore. O ouro, ele emite um som próprio, assim como a prata, assim como o bronze e assim como o latão. Então, quando Deus nos prova que som que emitimos, e o pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, da Comunidade da Graça, também me ensinou uma das lições mais importantes, irmãos. Ele ao falar aos seus líderes e pastores, ele dizia o seguinte: testem os seus candidatos. Foi o que você acabou de dizer, Júnior, quando Spurgeon e Jill testavam o candidato. Sabe, muitas vezes você testar a pessoa, porque nós pastores muitas vezes não nos sentimos muito confortáveis de testar os obreiros, mas a Bíblia vai nos dar recomendações para a gente testar as pessoas, para ver que tipo de som elas emitem, como que elas estarão diante de uma situação onde elas estão sendo testadas. É claro, irmãos, a gente não está falando aqui de abuso, tá? Não é? A gente não vai abusar o candidato. A gente não vai ficar passando por cima. Mas perceba, irmãos, existem certos sinais que o obreiro emite. Né? Por exemplo, Razoáveis, né? Razoáveis, né? Exatamente. Por exemplo, muitas vezes a pessoa ela diz coisas, mas na hora em que você coloca ela sobre certos questionamentos ou sobre certas situações, aquele obreiro, ele demonstra o quê? Ele demonstra que, de fato, ele oscila. Você coloca ele sobre uma certa situação, ele oscila. Ele é evasivo, ou seja, ele boicota. Opa, são evidências de que é um candidato que está sendo falho. E aqui eu não estou dizendo necessariamente ao pastorado, estou dizendo como obreiro mesmo. Né? Eu estou dizendo como uma pessoa que precisa ser mais ensinável. Vamos aqui abrir um pouco o leque, irmãos. As pessoas, elas costumam dar satisfação aos seus pastores? Raramente. Por quê, pastor Johnny? Os pastores abusam nessa questão? Eles cobram, você tem que me prestar conta. Será que há um abuso dos pastores? Ou será que há uma falta de consideração dessa ovelha ou desse obreiro àquele que cuida da alma dele?
Pastor, é bem delicado isso, assim, eu acho que tem um pouco das duas situações. Eu falo isso porque, assim, eu vivenciei isso na pele. E óbvio, né, é um caso do qual eu participei, agora eu não posso julgar que todos são assim, mas eu tive essa experiência, e confesso que não foi nem um pouco saudável para mim. Então, mas como que foi a sua experiência, só para eu entender um pouco, pastor, quando você fala, né, nesse sentido, os líderes, eles oprimiam a prestação de conta? Bom, eu acho que era um pouco de tudo, assim, sabe? Tinha, de fato, essa necessidade de posicioná-los a respeito de literalmente tudo. Então, assim, deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Éramos muito participativos, e todo e qualquer evento dentro da comunidade, havia um engajamento ali de todos. E aí, eu vou começar a destacar aqui agora. Então, assim, tínhamos por responsabilidade trazer pessoas, né? E, eventualmente, dentro daquele evento, vender aquilo que era proposto. Isso é um ponto. E aí havia, de fato, uma cobrança. Pô, vocês têm que fazer acontecer, vocês têm que fazer não sei o quê. E isso com a comunidade como um todo. Um outro ponto era essa questão familiar, né? Como é que estão as coisas? E até então, eu acho que era meio velado, né? Então a gente nunca enxergava, eu pelo menos nunca enxergava que isso, de algum modo, era ruim. Até o ponto de você depois compartilhar de experiências e saber que outras pessoas estavam sabendo daquilo. Então, enfim, assim, acho que eu quero poupá-los disso, mas assim, eu realmente vivenciei situações bem complexas. Então, eu concordo que no seu caso, pastor, o exagero da cobrança e, ao mesmo tempo, a falta de decoro na privacidade, ela acaba sendo muito complicada mesmo. E isso, infelizmente, tem pastores que passam do limite, né? Agora, você concorda, pastor, que também deixar as coisas soltas demais também não é bom? Sim, assim, como eu falei, né, eu vivi duas situações. Às vezes, quando você não demonstra preocupação com o rebanho, há uma crítica do próprio rebanho. Nossa, o pastor não me liga, o pastor não vem, quer saber como é que eu tô, o pastor não me visita. Então, eu acho que o equilíbrio, né, em todo e qualquer ministério é fundamental, é importantíssimo. E eu concordo em gênero, grau e número com o que o senhor falou. Como pastores, vamos prestar contas da vida dessas pessoas, né? Exatamente. E, pastor, agora perceba que você deu a palavra perfeita, equilíbrio. Nós precisamos deixar aqui a porta aberta para a igreja. Nós precisamos fazer uma distinção da igreja entre aqueles que são membros, aqueles que são obreiros e aqueles que fazem parte do time principal. Não porque é uma acepção de pessoas, não é isso. Mas você há de convir comigo que o pastor ele tem que demonstrar que ele está querendo cuidar de todos, porque de fato é isso que ele faz, mas ao mesmo tempo ele tem que esperar o feedback de todos com docilidade. Porque no momento em que ele começa a impor prestação de conta, ele também desfigura um pouco do seu papel, concorda? Sim. E aí onde que entra o exagero que você disse. Então, eu preciso mostrar que eu estou disponível a todos, indiferente do lugar em que eles se encontram. Se é um novo convertido, um jovem, um adolescente, uma criança, um ancião, uma pessoa que já está na sua terceira ou quarta idade, passando até problemas cognitivos, não tem problema. O pastor está disponível a todos e que gostaria de todos o feedback. Por quê? Porque nós prestaremos conta por cada uma dessas almas. O pastor é o único que prestará contas duas vezes diante de Deus. A primeira por si e a segunda prestação de contas pelo colegiado, pelo rebanho. Mas ninguém presta conta pelo rebanho, só o pastor. O pastor presta conta dele e presta conta de todas as almas que estão debaixo dele. Logo, ao ensinar isso corretamente, mas sem oprimir,
ele mostra para esse colegiado que ele tem um dever e tem direitos, e que ele gostaria que esse colegiado também de contrapartida desse prestações de contas. Ele vai atrás das ovelhas, mas também ele não quer, por exemplo, ser tratado como se fosse uma pessoa antiética. Né? Ele quer ir, mas ele quer saber que quando ele vai, ele está indo porque ele tem um interesse de saber se aquela pessoa está bem. Tem pessoas que são tão arredis a isso que, como você disse, vê no ato do pastor indo como uma intromissão. Então, tirando essas partes exageradas, então colocamos o rebanho dentro de um todo. Agora, como eu disse, há uma distinção entre aquela pessoa que só vai aos domingos, para aquele obreiro que serve. E também daquele obreiro que serve, tem aqueles líderes de ministério. Então, você concorda que há uma escalada de responsabilidade? Então, se a pessoa que já é um membro precisa prestar conta, quanto mais um obreiro e quanto mais um líder principal. Agora, se todos de forma harmoniosa, entenderem esse papel, aceitarem esse papel e se sujeitarem com docilidade, o pastor vai conseguir, eu diria, ter esse vínculo sem perder o equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo, esses líderes principais, ao prestarem conta para o pastor, estão dando exemplo para esses outros obreiros, que estão dando exemplo também para os novos membros. Ou seja, cria uma sinergia de respeito e cuidado, e de cuidado e de respeito, tanto do pastor para com toda a igreja, obreiros e líderes, quanto de todos os líderes, obreiro e igreja, para com o pastor. E dessa forma facilita. Então, essa questão da prestação de contas parece uma coisa muito simples, mas ela é uma coisa muito importante. Por isso que a gente precisa aprender a testar os irmãos nesse sentido, de ensinar o que é correto, mas ao mesmo tempo, e aqui é onde fica a minha fala para eu fechar, se você nota que a pessoa não quer prestar conta, pastor, você deixa a pessoa. Você não força a pessoa. Mas você concorda que no momento que você chama essa pessoa para um ministério, aí fica um pouco mais difícil. E ainda fica mais difícil para uma liderança, concorda? Porque, irmãos, vamos lá. Qual que é o grande problema dessas pessoas? Elas não querem prestar conta para ninguém, elas acham que prestam conta só a Deus, mas elas estão tratando o pastor com descaso. Porque o pastor está cuidando da igreja, e agora, de repente, esse irmão, ele ia pregar, ele falta e não dá nem satisfação. Ou seja, ele causa um mal-estar na condução da igreja. E aí o pastor fica vendido, porque de repente chega na hora do culto, onde está o irmão? E o irmão não deu uma prestação de conta. O que a igreja lê num momento como esse? A igreja lê que o pastor e o irmão estão brigados, ou que o irmão não dá mínima para o pastor, ou que o pastor não está interessado com esse obreiro. Ou seja, é evidente que a igreja pensará, tem um problema ali. Ou é um problema na liderança do pastor, ou é um problema no irmão, ou é entre eles. Mas uma coisa fica em evidência, houve um problema. E aí eu digo para os irmãos, hoje em dia, ainda mais nesse mundo tecnológico, meus irmãos, dá um recado para a pessoa, mandar um WhatsApp, é muita coisa. Avisar um outro irmão que está na igreja é muita coisa. Percebam, se nós estivéssemos tratando disso há 100 anos atrás, eu até concordo que a pessoa saía, né, do seu trabalho, ia a cavalo, de repente aconteceu alguma coisa, não tinha como avisar. Então, o pastor já deduzia, aconteceu algo sério com o irmão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Pessoas sérias melhoram o trabalho da igreja e facilitam no trabalho do pastor. Pessoas que não são aprovadas, elas boicotam o trabalho. Elas se auto-prejudicam e prejudicam a condução da igreja. Isso é muito sério. Por isso que eu citei o pastor Carlos Alberto da Igreja Comunidade da Graça, porque ele ensina muito a gente o quê? A testar os obreiros.
E você vai testando. Quando você nota que a pessoa é arredio, que a pessoa é truculenta, você deixa ela, evita de chamá-la. E se a pessoa depois te procura dizendo, pastor, eu queria trabalhar, você fala, irmão, vai ser difícil trabalhar. O irmão não sabe prestar conta. Eu estou aqui cuidando do irmão, mas o irmão não me dá uma satisfação adequada. O irmão não conversa comigo. Eu já dei chance para o irmão trabalhar. O irmão não me trata com o devido respeito. E aí a gente pode até ilustrar de uma forma muito simples, irmãos. Uma pessoa que zela pelo seu trabalho secular, ela não falta nem deixa o patrão desavisado. Ela, no mínimo, se ela zela pelo seu trabalho, se ela é uma pessoa responsável, ela entra em contato. Agora, e por que na igreja é diferente? Isso demonstra que a pessoa, ela é uma pessoa, de fato, que não está cumprindo com o papel dela. Então, meus irmãos, guarde isso, sabe? É muito importante a gente lembrar que existem certos padrões que são inegociáveis. Prestação de conta, humildade, poder se comunicar, se relacionar, saber qual é o seu papel, isso é fundamental numa vida de uma igreja. E o pastor, ele também, nessa hora, ele tem que ser corajoso, ou o líder, saber se posicionar, porque tem pessoas que, por causa de um pouco de covardia, ele evita o confronto, só que essa covardia vai sair caro. Vamos imaginar que é um ministro de música, ele tem lá dentro do ministério dele lá 2 ministros de música que dão problema demais. Se ele não souber como lidar com esses 2 obreiros, não serão apenas 2 músicos que darão problema. Esses 2 vão dar cria. Vão ser 3, 4, porque eles vão influenciar os outros. E no momento em que você corta esses 2, põe eles no devido lugar, ou mesmo tira eles, você zela pelo ministério. E é por isso que o profeta dizia, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito é aquele que conserva a sua espada no sangue, dando essa ideia de relaxo, de abandono. Uma pessoa que zela, ela cuida. E nós não podemos tratar a obra de Deus de uma forma menor do que isso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Joia. Né? E aqui eu tinha colocado também, assim, só para a gente concluir, aqui dentro das qualificações do pastorado, né, irmãos, eu coloquei aqui algumas observações que eu acho que é importante o pastor ter, né, que eu coloquei aqui como uma visão sistêmica. É conhecer um pouco do todo, sabe? O pastor, ele precisa ter essa visão um pouco macro da igreja, mesmo que ele não seja especialista, mas ele precisa, né? Assim como eu também coloquei aqui, uma visão eclética, né? Saber dialogar, saber extrair as coisas boas, saber entender, né? Para quê? Para que dessa forma a gente possa compreender um pouco melhor as estratégias de uma igreja ou cada departamento, tá bom, meus irmãos? Aquilo que Paulo fala, né? Oi? Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Exato, exato. A gente tem que usar. E agora eu vou parar a aula aqui. Eu coloquei também que a gente precisa ter humildade dentro das qualidades, resiliência. Aí aqui eu vou fazer uma citação de Spurgeon. Eu vou parar aqui. Inclusive, eu vou dar uma pausa aqui. E a gente vai agora caminhar um pouco no livro, né? Dentro dessas qualificações, uma das coisas que o pastor nunca pode perder, meus irmãos, é a humildade. Eu sei que é muito difícil ser humilde e ser firme, ser humilde e ser convicto, falar com autoridade e saber ser dócil. Então, parecem que são coisas que não se coadunam, mas é possível sim, e a gente vai trabalhar um pouco dentro disso no último bloco, tá bom? Beleza, meus irmãos? Beleza. Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza. Alguma... Tranquilo? Joia, meus irmãos. Pastorear é muito mais fácil como se diz, né, na teoria do que na prática, viu, meus irmãos? É muito mais fácil. Tem vezes que na prática é muito mais difícil, né? Tá bom?
A gente já volta aqui. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Não? Então, vou parar aqui a nossa gravação, tá bom?